O próximo assunto que a gente vai falar em relação ao ágil dentro do RH é a performance focada em desenvolvimento. Esses dois temas andam juntos, lado a lado, dentro do ágil, apesar de que a maioria das empresas considera como dois pilares completamente diferentes. A gente tem avaliações de performance, assim como a gente tem planos de desenvolvimento e levantamentos de necessidades de maneiras separadas. A performance focada em desenvolvimento para o ágil é baseada em 4 pilares. Se a gente está comunicando de forma assertiva o porquê e o quê, o como a pessoa vai buscar. E esse como é o jeito onde ela vai aprender a se desenvolver e a performar melhor. Então, a responsabilidade de ir atrás desse conhecimento, de testar coisas novas, passa a ser do colaborador. O RH e o gestor passam a estar ali para suportar esse crescimento e para viabilizar esse aprendizado e essa melhoria contínua. Para que isso possa acontecer, o ágil enxerga 4 pilares. Então, eles estão aliando performance com desenvolvimento e o primeiro pilar é traçar metas e revisar objetivos. Dentro dessas metas, a gente vai estar sempre aliando o porquê e o quê com o porquê e o quê do colaborador. Ou seja, como a gente desenvolve a nossa área e a nossa empresa com o desenvolvimento profissional desse colaborador. Basicamente, a gente vai tentar entender com o colaborador o que falta para a gente sair daqui onde a gente está, para a gente chegar lá onde a gente quer estar, que vai ser a nossa meta, e o que falta ele aprender ou ele testar para chegar nesse ponto. Então, basicamente, gestor e colaborador vão sentar para conversar sobre essas metas e pensar o que esse colaborador tem que aprender para alcançar essa meta. Tendo definido as nossas metas e o que a gente tem que fazer para alcançar, a gente vai para a etapa de planejamento e desenvolvimento desse processo. O planejamento vai ser o como. Como a gente vai fazer para aprender e alcançar essa meta. E a gente faz isso baseado nos princípios ágeis. A gente vai quebrar em pequenas tarefas, em pequenas entregas, para que esse processo seja constante e a gente não foque mais em planos de desenvolvimento de 1 ano, 2 anos e assim por diante. A gente vai focar em planos de desenvolvimento de 1 mês, 3 meses, 6 meses. A gente, inclusive, pode usar o modelo do Scrum para organizar esse planejamento e desenvolvimento. A gente pode organizar em sprints, assim como a gente viu lá no primeiro módulo, com entregas a cada final de sprint, que podem ser 1 ou 2 semanas. E a gente prioriza o que faz sentido. Vamos pensar num exemplo? Se a gente está falando, por exemplo, de implementar uma metodologia nova dentro do RH, vamos falar que a gente quer implementar o Kanban. Antes de implementar, a gente precisa aprender essa metodologia, certo? Então a gente vai sentar com o nosso colaborador e vai tentar entender com ele se faz sentido para a nossa organização essa metodologia, se a gente tem capacidade de aprender essa metodologia e em quanto tempo. Aí vem a parte do planejamento do desenvolvimento e a gente vai priorizar as atividades conforme faça sentido para a nossa organização. Então, antes de aplicar a metodologia, a gente tem que aprender ela. Então, a primeira sprint pode ser fazer um curso sobre Kanban, por exemplo. Ou aprender com algum colega do trabalho sobre essa metodologia. Tendo isso aprendido, essa é a primeira entrega. E depois a gente pode dividir em outras entregas, aplicar o Kanban em processos X, Y, Z. Começar, por exemplo, com o processo de integração e depois colocar o Kanban no processo de recrutamento e seleção e assim por diante. Então, a ideia de aplicar uma metodologia nova e de ter essa meta para que a gente seja mais estratégico, por exemplo, pode ser quebrada em pequenas entregas para que a gente já vá podendo aproveitar essa metodologia desde a segunda sprint, por exemplo, e não só lá no final de 1 ano. A grande diferença desse planejamento e desenvolvimento focado em entregas curtas e em períodos curtos, é que a gente passa a ter um processo de aprendizado contínuo ao oposto do que normalmente acontece hoje. A gente faz um planejamento super longo, que normalmente é de 1 ano. Gestor e colaborador vão correr atrás desses cursos que foram levantados lá no começo do processo, no final desse 1 ano, o que traz pra gente um atraso muito grande nesse processo de aprendizado e logo a performance dessa pessoa e as entregas dela só vão ser impactadas no final desse processo. Bom, até então a gente só falou de 2 pilares, ainda tem mais 2. O terceiro pilar é liderar, ser coach e suportar esse processo. Esse pilar, aí sim, é responsabilidade do gestor e do RH.
Nós passamos a existir não para cobrar, e sim para potencializar e incentivar que essas pessoas aprendam mais e performem mais. Então nós, como profissionais de RH e gestores, temos que entender como a gente viabiliza todos esses processos de aprendizado. Então a gente vai ter que construir outros processos, outras ferramentas e outras metodologias dentro da nossa organização para viabilizar que o compartilhamento de informações aconteça e que as pessoas continuem se desenvolvendo, mesmo que a gente não tenha que gastar muitos recursos investindo em cursos externos, para que a gente consiga viabilizar o aprendizado internamente e no dia a dia das pessoas. Então, profissionais de RH e gestores passam a ser mentores, coaches e o feedback passa a ser muito mais constante do que o processo mais tradicional. A gente acompanha a cada entrega, a gente acompanha a cada 1, 2 semanas e isso acaba sendo muito mais relevante para o funcionário e a gente consegue viabilizar o aprendizado constante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que a gente pode viabilizar na nossa organização na aula 3 desse módulo. Para finalizar, o quarto pilar se chama follow-up. Então a gente aprende práticas, técnicas e rotinas para a gente conseguir realmente fazer o follow-up com os nossos colaboradores, para que o processo seja realmente de aprendizado contínuo e de aumento de performance continuamente. Esse follow-up a gente também pode trazer algumas práticas do ágil, do Scrum, por exemplo. Acompanhando as entregas através de sprints, a gente sempre tem pontos de contatos no início e no final desses períodos. A gente tem revisão do que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim e a retrospectiva. Se a gente tem resultados bons desse processo, a gente celebra. Se a gente tem resultados ruins que precisam ser revistos, é esse momento que a gente vai falar sobre eles. Por isso que o feedback fica muito mais constante e é muito mais fácil de acompanhar o aprendizado, o desenvolvimento e a performance das pessoas. Esses 4 pilares que viabilizam o processo de aprendizado e de aumento de performance são, na verdade, o guia, um framework que dá base ao OKR, que a gente vai aprender na próxima aula.